Olá, você está na TV Cresce Alagoas e hoje nós vamos acompanhar uma das últimas ações da instituição aqui no canal do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. Vamos ver? Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela presença mais uma vez, né? Realizando esse encontro que é tradição. Já tem aí acho que foi desde a minha gestão, né? Já tem uns 7 anos já. 7 anos que a gente faz dia de quinta, dia de terça e dia de quinta, né? Terça-feira, como vocês sabem, muitos participam. A gente faz a terça da qualificação, que normalmente são cursos que a gente oferece gratuitamente. Toda terça tem curso. E toda quinta esse encontro que a gente vai estar fazendo hoje. Bom, informaçãozinha rápida. Nós estamos, vocês sabem que nós compramos uma casa vizinha para ampliação na nossa sede. E para a semana estamos fazendo a demolição da casa para iniciar o processo de licitação, né? É uma obra grande. Vamos ter um auditório aí para mais ou menos 200 pessoas, né? E vai ter sala de corretor, vai ser uma obra muito boa. Acho que a gente até fevereiro a gente entrega essa obra. Licitação é um processo um pouco demorado, né? Meu amigo aí da Caixa, que foi da Caixa, sabe disso. E para a melhoria de toda a classe. Hoje eu estou substituindo o presidente e toda a diretoria que foram para o Encontro Nacional dos CRES do Brasil em Foz do Iguaçu. Aí não podia deixar nem o CRES nem o diretor. Eu fiquei, que esse encontro vai até segunda-feira. Está começando agora. Vai até segunda-feira. Bom, então o pessoal da faculdade aqui, Anguera, que vai fazer uma apresentação. Aí em Anguera, né? Sim, eu vou passar. Está aqui, daqui a pouco eu chamo ela para fazer uma apresentação. Na próxima quinta, como eu falei, é a qualificação dos corretores. Teremos cumprimento das normas referentes aos imóveis da União. Terça, às 9 horas, aqui no auditório. Inscrição www.sal.gov.br. Então, terça-feira, que é essa que eu falei agora, terça da qualificação, né? Então, espero contar com todos vocês. Vai ser divulgado no Instagram, em toda a rede social e tudo. E aproveito, peço a vocês que curtam lá o Instagram do Cresce, entrem lá, né? Todas essas apresentações vão estar no YouTube. Tudo que você quiser ver, qualquer data, toda a apresentação que nós fizemos aqui está no YouTube. E hoje vai ser apresentado o empreendimento Cocom, Milagre, é isso? São Miguel do Milagre. A apresentação será conduzida por Rodolfo, por favor, Rodolfo. Não, eu sei, eu estou falando só para ele vir aqui, pelo Rodolfo e Daniela. Estão aqui, daqui a pouco falam. Bom, vou passar então para a Anguera fazer essa apresentação, por favor. Pode ser, é você? Fica à vontade. Obrigada. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Gente, estamos aqui representando a Anguera, que é uma empresa que está fazendo parceria com o Conselho Regional, e essa parceria está trazendo muito benefícios para vocês. Descontos em cursos de graduação, pós-graduação, e esses descontos não são apenas para vocês que trabalham aqui no Cresce, mas também para os familiares de vocês. Caso vocês tenham um filho que tem interesse em fazer alguma graduação, uma pós-graduação, ou até mesmo as parceiras de vocês ou parceiros, eles podem também ter acesso aos descontos. E aqui, né, a gente sabe que vocês trabalham com altas cargas horárias, vocês têm outras responsabilidades, têm trabalho, têm família, e muitos dos nossos cursos ele tem essa flexibilidade para que vocês possam conseguir garantir, né, o nível superior de vocês,
e ainda conseguir lidar com essas demais demandas. Então, temos cursos flexíveis, semipresenciais, EAD, cursos de duração de 1 ano e meio, 2 anos, bacharel também, licenciatura. Então, temos uma variedade de cursos que estão disponíveis para capacitar vocês. E outro ponto, né, muito interessante é que a gente está com alguns descontos disponíveis, não só nos cursos de graduação, mas também em pós. Hoje a gente está com a pós em dobro, então vocês que já têm uma graduação e têm interesse em estar se especializando na área, você contrata uma pós e ainda garante outra gratuita, né, além dos descontos comuns que vocês também vão ter em relação à graduação, né? Negócios imobiliários, empreendedorismo, ciências contábeis e muitas outras opções de cursos. São mais de 700 cursos disponíveis para vocês. Então, a gente vai estar aqui um tempinho, né? Caso vocês tenham interesse, queiram pegar mais informações, a gente está à disposição para passar essas informações para vocês. E, inclusive, como essa parceria, né? A gente quer firmar melhor, cada vez mais essa parceria com o Cresce, a gente também vai estar montando um grupo onde vocês vão estar inseridos, e ali a gente vai estar disponibilizando campanhas para vocês. Quando tiver um desconto no curso, por exemplo, negócios imobiliários, a gente vai lançar lá para vocês já pegarem de primeira mão, né, os descontos que vocês têm acesso. Então, assim que possível, a gente já vai estar inserindo vocês no grupo, e vocês podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas, para pegar informações, e não só no grupo, né, a gente vai estar disponível aqui também. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à graduação, pós-graduação, meu filho quer fazer o curso, minha mulher quer fazer o curso, a gente pode sim passar essas informações para vocês e podem ficar tranquilos que a gente está à disposição não só nesse momento de matrícula, mas também em toda a sua jornada do aluno, vocês vão ser acompanhados de pertinho. Então, muito obrigado, gente, pela atenção e bom evento. Olha, pessoal, esse QR Code aí que vocês estão vendo aí é do grupo que vai ser formado com os que estão presentes aqui nesse encontro. Vocês podem acessá-los e a gente vai passar todas as informações do construtor e vão acrescentar também as meninas da Anhanguera para prestar informações sobre os cursos. Quem quiser pode anotar aí. Ok, Nunes. Então vamos passar a palavra ao Rodolfo e à Daniela, por favor, para que eles façam a apresentação do empreendimento. Prazer, viu? Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal. Alô? Oi. Desculpa pelo atraso para quem chegou no horário. A gente também estava aguardando para que tivesse um pouco mais... E também aguardando as meninas para a gente começar tudo ao mesmo tempo. Meu nome é Rodolfo Bergamasco. Meu nome é Daniela Kalsovic. Prazer, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, primeiro agradecer pelo Cresce, pelo espaço, pelo convite, né? O Sérgio Cabral e toda a diretoria, o Nunes pela coordenação e organizar para a gente o espaço. Nós viemos trazer aqui hoje informação de um produto em São Miguel dos Milagres. Eu não sei quanto de vocês tem familiaridade com a região. Eu não sou alagoano, mas sou quase. A gente está aqui na região desde 2018 e talvez a nossa sensação por não ser nascido aqui é que por ser um município de 1h30 de distância, todo mundo conheça, e não é verdade, né? A gente já conheceu uma série de pessoas e a gente entende que é uma região também que veio se despontando. Então, por incrível que pareça, é uma região que ela vem tendo um crescimento frequente e de muitas pessoas que estão fora do estado. Quando nós chegamos na região, era mais ou menos 2018, então foi antes da pandemia. Então, a gente viu um crescimento em Milagres muito grande, mas a gente também notava que faltava algumas coisas no município em termos de serviço, de comodidades, para que ela alcançasse o potencial que a gente enxergava, que é o quê? Na nossa comparação, Milagres é como se fosse um município de Trancoso ou Itacaré no estado da Bahia, que se diferenciaram pelo alto nível, alto padrão em vários setores, gastronômico, imobiliário e tudo mais. Então, para que a gente pudesse alcançar esse potencial e entender o que o mercado buscava, a gente decidiu, naquele momento, criar primeiro uma casa-conceito, que é para que a gente tivesse o poder de entender dos hóspedes diretamente com a gente o que eles buscavam quando eles iam na região de Milagres. Então, vocês vão ver, quando a gente passar para o próximo slide ali, Tarcísio, vai ter uma referência da Casa Moá. A Dani vai falar um pouquinho da história rapidamente da casa para a gente, depois a gente entra um pouco nos números. Mas a inspiração do Cocum Milagres, que é o nosso empreendimento, veio de mais de 3 anos de experiência com essa residência, que é para a gente como se fosse uma vitrine, né?
Pode passar o slide? O que tem da Casa Moá ali? A gente consegue passar ou... Quer que eu passo aqui? A gente muda ali? Pode ser. Tá bom, Joia. Obrigado. Isso. Pronto, começa aqui. Bom, a Casa Moá, eu não sei se vocês já chegaram a... Bom dia, tudo bom? Bom, eu vou falar um pouquinho da Casa Moá, porque foi dali que surgiu toda a ideia do Cocum e do porquê de tudo que a gente escolheu dentro desse empreendimento. A Casa Moá é uma casa por temporada, ela está dentro de um condomínio. Nós iniciamos em 2021, a casa ela começou a operar. E desde o início, já desde o projeto, nós compramos com a condição de poder mudar essa casa dentro. A gente queria atingir um público que a gente notou que estava começando a conhecer o destino. Como vocês sabem, Milagres está crescendo cada vez mais, tanto pelo Réveillon quanto pelos casamentos. Mas, quando a gente chegou, até a opção de hospedagem lá ainda era muito escassa. Então, a nossa ideia era atingir esse público e oferecer não somente uma hospedagem, mas também o serviço dentro dessa casa. Então, depois, se vocês quiserem conhecer, tem o perfil do Instagram, chama casa.moá, e lá foi onde nós fizemos um estudo para esse empreendimento. A gente utilizou toda a história com os hóspedes, todas as reclamações, todas as dúvidas. Foram 3 anos de operação da casa, onde a gente, enfim, tudo que o hóspede demandava, reclamação de rua, reclamação, enfim, tudo que até chegar na casa e durante toda essa experiência foi o que a gente tirou de base para aí sim começar a criar o Cocum. O nosso pontapé inicial veio de todos esses hóspedes saindo, porque, como vocês sabem, todo mundo chega aqui. Eu sei que para vocês é muito comum esse mar azul neon, essa beleza natural, mas todo mundo que chegava ali, no fim, falava: Dani, onde que eu posso comprar uma casa dessa também? Só que nós, enquanto cliente final, eu confesso que nós não tivemos uma experiência muito boa na compra desse empreendimento. Eu tenho vários problemas de vícios construtivos, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas foi uma escola até chegarmos aqui. São 4 anos de casa e eu continuo tendo esses problemas. Então, quando esse hóspede me perguntava: Dani, eu também quero um pedacinho de Milagres para mim, onde que eu posso comprar? Eu não tinha o que oferecer, eu não tinha coragem de indicar qualquer outro empreendimento. Então, foi ali que a gente falou: não, espera aí, se esse público está aqui, poder aquisitivo alto, porque a diária da casa não é uma diária barata, e ele quer comprar alguma coisa, não, então, espera aí que eu vou criar algo legal e à altura desse público. Então, foi assim que o Cocum surgiu, e agora eu passo para o meu marido. Vamos ligar a luz de novo aqui. Então, pessoal, o que a gente tentou passar com essa situação é que, de fato, era uma forma de a gente conhecer o cliente final de Milagres, o que ele estava buscando. Nesse condomínio em particular, é um condomínio que, de fato, só tem a garagem e a unidade. Ele não tem uma piscina, ele não tem nenhum outro elemento. Então, o que acontece? Às vezes você está com um idoso, alguém que tem uma dificuldade de locomoção, criança, e o condomínio ele não comporta. Então, ou você está na unidade ou você tem que sair, não tem nada para fazer dentro. Então, é por isso que chama Cocum. Na verdade, a palavra se reflete a casulo, porque do jeito que a gente fez o master plan do empreendimento, toda a área de lazer está no centro do empreendimento. Então, todas as unidades podem ter ou uma vista coqueiral ou a vista dentro da área de lazer. Isso foi proposital para que o empreendimento tenha uma vida própria, noturno, né, também, não só diurno. E a gente colocou dentro desse empreendimento, nós vamos passar, a gente enfrenta uma dificuldade hoje, que é o quê? Às vezes nós temos um casal que quer ficar na nossa casa, mas é uma casa de 3 quartos. Por que ele vai pagar uma casa de 3 quartos se ele só precisa de 1? Ele acaba ficando numa pousada com um bom padrão, mas ele não tem por que ficar hospedado lá. A segunda coisa que acontece é nós termos grupos grandes que vêm de Brasília, Goiânia, Mato Grosso e outros tantos locais que precisam de 6 suítes ou 7 e querem ficar todos juntos. Então, a gente não consegue comportar na nossa casa porque ela só tem 3 suítes. E, às vezes, a casa vizinha, no mesmo condomínio, tem um padrão completamente diferente, porque a intenção daquela pessoa é diferente da nossa. Então, às vezes, ela colocou uma mobília mais ou menos, ou ela nem aluga, ou cada um tem a sua intenção. Então, a gente não tem como fazer parceria
porque o padrão de cada unidade, mesmo dentro de um condomínio, não é o mesmo. Então, o que a gente buscou fazer no Coco 1 é trazer desde um estúdio até uma unidade de 3 quartos, tá? Para que você consiga ter um mesmo nível do ponto de vista decorativo e conforto e funcionalidade, mas que com tickets diferentes. Então a gente vai ver um pouco as plantas depois, né, nos slides, mas era importante passar essa situação. Então, Milagres, na nossa visão, é como se fosse uma nova Trancoso que aconteceu na Bahia, mas o histórico de Milagres está mais ou menos 10 anos atrás de Trancoso. Então a gente acredita que existe uma valorização ainda por vir. Para você ter uma ideia, quando a gente fez nossos primeiros investimentos em Milagres, o metro quadrado era R$5.000. Hoje em dia já se fala entre 7 e 14. É uma faixa bastante ampla, porque tem o mais próximo ao mar, o menos próximo ao mar, praias diferentes. Então, mas você está falando de 1 metro quadrado, se você vai na Ponta Verde aqui, ou Pajuçara, ou Jatiuca, os últimos lançamentos chegam a 30 mil o metro quadrado ou passa. Então, a gente está falando que Milagre é 1/3 de Maceió, e ainda está num preço muito competitivo com os outros destinos litorâneos no Brasil. Tem muita gente, não é uma questão de preconceito, tem muita gente que não quer estar em Pernambuco, porque ou a praia pode ser perigosa, seja por um tubarão, ou seja por alguém, de fato, um assalto, alguma coisa assim. Então, com o aeroporto de Maragogi, é muito bom porque vai aproximar, porque pelo norte hoje a gente chega em Milagres só por Recife, são 3 horas e meia dirigindo. Não é todo mundo que gosta ou se sente bem dirigindo tudo isso. Recife acaba sendo um aeroporto com uma maior liquidez de voos e de carros alugados. Então, normalmente é mais barato vir por Recife, mas aí você passa 3 horas e meia dirigindo. Já por Maceió a Milagres, 1 hora e meia. Né? Eventualmente, no futuro pode ser menos, mas hoje a gente está falando de 1 hora e meia. Então, é um destino que ainda está sendo descoberto. Agora, existe uma certa miopia. Muita gente analisa Milagres e fala é o Réveillon. Mas o que a gente acha é o seguinte: o que a gente sente na pele nesses últimos 3 anos, já se passaram mais de 120, 130 famílias com a gente, dando comentários do que gostaram, o que não gostaram, quer dizer, realmente ajudando a gente a melhorar ou entendendo o que eles gostaram muito, o que eles não gostaram nada, seja da região ou da casa ou qualquer coisa assim. O que a gente vê? O Réveillon, ele é o quê? Ele é um pico. Quer dizer, eles são poucos dias, mas você tem uma alta ocupação e você tem uma diária muito alta. Então, ele traz essa rentabilidade, só que ela é momentânea. É igual o Carnaval, é igual a Semana Santa. O casamento ele já é mais frequente. Então, ele traz uma constância. Certo? Então, o Milagre se tornou um ambiente muito mais para quem vem de fora de Alagoas do que como a Barra de São Miguel, que a maioria é quem está em Alagoas. Então acabou se tornando um ambiente muito rentável, porque quando você não quer usar, você consegue ou pegar picos de ocupação e diária, ou você ter boa ocupação de forma mais competitiva, e mesmo julho, que seria teoricamente o pior mês, porque é chuva, o mar fica mexido, não se vê aquele mar tão bonito quanto de fato é nas fotos, né? Você ainda consegue alugar no mínimo metade de julho, que é o pior mês. Por quê? Porque tem férias escolares. Todo mundo prefere passar 1 semana ou 2 em Milagres, chovendo a 25 graus, do que ficar num apartamento em São Paulo no frio. Então, aluga. E a gente não está falando porque a gente sabe que aluga, porque aluga. A casa está no Airbnb, você consegue consultar a disponibilidade lá, é pública. Então, basicamente, a nossa experiência desde 2018 quer dizer que a gente viu Milagres crescendo, né? Então, a gente sabe que aconteceram uma série de lançamentos, mas, como tudo na vida, tem lançamentos bons e lançamentos ruins. E o que a gente viu foi, a maioria dos lançamentos estavam vindo apenas o apartamento e a garagem, não tinha mais nada para fazer no empreendimento. Então, foi por isso, se você puder passar um pouco, Dani, que a gente buscou trazer um book que trouxesse para o público de fora a localização do empreendimento, ele saber que é 1 hora e meia de Maceió, que vai ter um aeroporto em Maragogi, que ele está a 3 horas e meia de Recife, né? E a gente buscou trazer um pouco nos vídeos que a gente vai ver aqui a beleza do local. É difícil no Brasil você encontrar uma praia como Milagres. Por que que eu digo isso? A gente tem alguns elementos aqui importantes. Por enquanto, não tem tubarão.
É uma APA de corais, então você não tem barco ou qualquer coisa de aventura que possa eventualmente ter algum acidente ou alguma coisa assim. O fato de ter a barreira de corais também, você não tem um mar com ondas, então um ambiente seguro, não vai ter tubarão também por conta disso. Se tiver, você vai ver ele antes, talvez dê para correr. Né? É uma água morna, então não é toda a praia no Brasil que você consegue ter essa temperatura. Né? E basicamente a combinação desses elementos você não encontra em quase nenhum estado. Sergipe ou Paraíba não vai ter praias desse porte. Pernambuco algumas tem, mas às vezes a água é gelada ou pode ter o tubarão. Desculpa a brincadeira, tubarão, nada contra. Mas é só para dizer assim, realmente Milagres tem uma experiência interessante, porque ela é boa para a família, ela é boa para a festa, ela é boa para público jovem, ela é boa para idoso, ela é boa para criança. Ela é democrática nesse sentido. Todo mundo consegue curtir e, de certa maneira, se divertir, né, dentro de Milagres. Agora, olha que interessante. Se a gente vê esse público de casamentos, a menor diária são 3 dias, que é o quê? O cliente chegou na sexta-feira à noite, até chegar em Milagres já acabou a sexta, porque ele veio, às vezes, do final do dia, pegou um voo às 7, 3 horas de voo até Maceió, pegou o carro, chegou meia-noite. Ele vai passar o sábado festando e domingo ele vai embora à noite. Então, basicamente, essa é uma diária que ele mal conhece Milagres. Ele só veio conhecer um pouco, fez a festa, talvez ele tenha algum tempinho no domingo e viaja segunda de manhã. Essa é a nossa menor diária. A maior diária, eu acho que tenha sido alguma coisa perto de 15 dias. Obviamente, ela não acontece sempre. Mais do que 15 dias em uma reserva é quase impossível. Isso a gente está falando só na nossa residência em 3 anos, recebendo mais de 120 famílias. Então, o que a gente nota? Na média ponderada, a gente está alguns anos a 5, outros anos a 7 dias na média da reserva. Quando você está no primeiro dia, segundo e terceiro, você tem aquele momento psicológico de euforia. Você acabou de chegar, vamos fazer um churrasco, vamos na praia, vamos num passeio de jangada. A hora que você chega no 4º, 5º, 6º ou 7º, algo começa a sair um pouco do ritmo, porque alguém já está cansado, o outro não quer ir para um restaurante à noite, o outro já não quer mais fazer o outro passeio, não quer mais, vamos para o Patacho? Não, vamos ficar por aqui mesmo. Então você começa a querer ficar mais em casa, querer ficar menos atividades. E aí que a gente volta para o empreendimento. A gente desenhou ele exatamente para que você saia se quiser, não necessariamente ter que sair porque no condomínio não tem nada para você fazer. Né? Então a gente colocou alguns elementos dentro do empreendimento, que um deles, por exemplo, é elevador. Menos de 10% dos empreendimentos em Milagres tem elevador. Normalmente, por quê? Até pode fazer sentido. Só se pode ter 2 pavimentos. Né? Na verdade, é térreo primeiro e segundo. Não pode mais, o que é ótimo. Porém, por conta disso, é comum que as pessoas só coloquem escadarias. Mas sobe 3 lances de escada para você ver. Então a gente notou o quê? Que seria um privilégio se a gente pudesse colocar um elevador para os nossos proprietários hóspedes, mesmo só tendo 2 pavimentos. Né? Então, é um primeiro diferencial, certo? Que a gente buscou colocar. Não, imagina você estar com um cooler pesado, um carrinho de bebê, né? Uma série de situações, mala pesada de 20 quilos nas costas. Tem um empreendimento na nossa rua que tem 3 pavimentos e escadaria. A hora que você chega lá em cima, você não quer mais sair. Você fala, não. Né? É desconfortável. Não quer dizer que a pessoa não tenha saúde mental ou física para fazer. Eu só estou dizendo que é um desconforto. Né? Certo. Uhum. Sim. Então estava uma correria do plano diretor, porque ia se comentar e ia ser o sol. Da base da Maragiba até Maragogi, mas não chegaram a um consenso. Então cada um está fazendo o seu. Está mais adiantado é o do Japaratinga.
Tem uma região no Ceará que chama Jericoacoara, não sei se vocês já ouviram falar, e é uma região que ela era ultra prêmio e ela foi reduzindo, na verdade, o padrão dela, porque ela também foi recebendo uma quantidade de pessoas, tinha até uma duna que, pela movimentação não só natural, mas também de pessoas, a duna hoje já não existe. Então, assim, existe um elemento que algumas praças que eram bem elaboradas, elas foram perdendo visibilidade, outras, como o Trancoso, que eu usei de exemplo, o metro quadrado lá já está uma coisa de 50 mil metros quadrados, às vezes mais, a depender do empreendimento. Então, acaba que você fala, eu quero estar lá, às vezes, por uma decisão de estilo de vida, mas não necessariamente porque aqui eu vou ter uma rentabilidade específica nessa compra. Então, Milagres, eu acho que tem essa questão. Você tem um ambiente muito interessante, muitas pessoas ainda querem conhecer, e o que aconteceu, de fato, nos 2 últimos feriados aí de Ano Novo, final de ano, de fato houve uma quantidade de pessoas visitando que tem uma visibilidade nacional muito grande. Então você teve a Marina Rui Barbosa, o Luciano Huck passou com a família. Essas pessoas não estão indo ali pagas para passar um ano novo com a família. Nem tudo é vendável hoje em dia. Então elas estão lá porque de fato é um ambiente diferenciado, né? A Thaís Araújo com o marido estiveram lá. Então você tem uma quantidade de pessoas visitando e trazendo visibilidade para a região. Esse metro quadrado de Milagres que eu digo hoje que está de 7 a 14 mil, hoje, se você vai para Muro Alto, já está 14 para cima. Talvez o mais barato é 12, mas é um lançamento na planta. Às vezes, se você vai comprar alguma coisa pronta, já está mais próximo a 20 mil metros quadrados. Então, Pernambuco já tem um valor e está aqui do lado. Então, a gente tem algumas pessoas de lá que buscam uma praia um pouco mais pacata, que acabam vindo para o norte de Alagoas, acabam encontrando essa região de Maragogi, Japaratinga, Patacho, Milagres, né? Você tem um público Brasília, Goiânia, Mato Grosso, que está vindo com muito volume nos últimos anos. O mineiro, o carioca, acaba ainda tendo uma proximidade da Bahia muito fácil, então é um público que está começando a descobrir a região, mas ainda numa menor escala. São Paulo sempre 50% ou mais, às vezes já chegou a bater 70% das reservas vindas de São Paulo, então a maioria do público vem de lá, não necessariamente só São Paulo capital. Né? E, obviamente, assim, dentro desses estados, o que a gente vê nós temos alguns parceiros em cada um desses estados que nos ajudam a trazer, às vezes, clientes de lá, mas o que a gente nota? Hoje o Cresce, se eu não me engano, o Nunes não está aqui, mas acho que tem registrados 10 mil corretores. Ativos, talvez 6, 8, não sei, mil. Só que dentro do ambiente de Maceió, das imobiliárias que começaram a trabalhar algo em Milagres mais especificamente, existem às vezes parcerias de 30 anos juntos de uma particular incorporadora, então às vezes eles querem trabalhar um produto específico. Né? Existem outras parcerias que o pessoal abraça qualquer lançamento na região, então acaba às vezes não tendo às vezes o foco de poder trabalhar o produto porque tem 10 books para trabalhar e aí distribui aleatoriamente numa sala como essa e não necessariamente o que caiu para você é o que você tem a aptidão ou a vontade de trabalhar. Então, a dificuldade de trabalhar com só imobiliárias é que existe um nível de decisão da imobiliária que a gente não controla. E a gente teve uma experiência interessante trabalhando com autônomos nos últimos 120 dias. O André Felipe não pôde estar aqui hoje, mas ele já fez venda do Cocum. Né? O César Pássaro já trabalhou muito com a gente, acho que não chegou a vender, mas fez um trabalho bacana. O Alex Alessandro, o Luiz, a gente tem uma série de trabalho com os corretores autônomos que a gente notou o seguinte, o potencial de trabalhar e para o corretor também foi mais interessante. Então, houve um corretor que fez 2 milhões de venda, ele saiu com 124 mil de comissão para ele, limpo, sem ter que dividir com a imobiliária, sem que ter que reclamar, com uma nota fiscal, direto e reto. Então, o Cocum na vida dele fez mais diferença do que, às vezes, para alguém que está dentro de uma imobiliária. Né? Aqui em Maceió, você vai com certeza acabar vendo o pessoal da Lopes trabalhando o nosso produto de forma mais assídua e tem um grupo mais ou menos de 10 corretores autônomos que tem feito um trabalho mais frequente já com resultados. Né? Então, a nossa ideia aqui, a pedido do Sérgio Cabral, era trazer visibilidade do produto, né? E explicar para vocês o que ele é e o que ele pode significar também para vocês de resultado. Então, a gente vai passar rapidamente aqui a gente consegue passar o vídeo rapidinho, Tarcísio? Vou apagar aqui para...
Coloca o vídeo para a gente ver. É o vídeo oficial aqui que a gente lançou do empreendimento, tá, pessoal? No casulo do cocum, o tempo é refúgio. Desliza, desacelera, como versos suaves de um poema que reverbera. Aprecia cada instante com serenidade. Redescobre a cada segundo a beleza da simplicidade. Aqui, o importante é estar completamente presente, viver o momento. E aqueles tempos de correria caem no esquecimento. O tempo se desenrola como um rio manso e nos convida a viver o descanso. Cada segundo deve ser contemplado para apreciar o agora sem se sentir pressionado. Aqui, um santuário em que nos permitimos transformar, é preciso aproveitar cada instante e sempre que puder, desconectar. Então, pessoal, como vocês viram, a gente tentou trazer um empreendimento que mostre a praia dentro dele, para que a praia, que é a beleza natural mais importante, fique opcional. Mas não porque não é para você ir até a praia, pelo contrário, é você... Tem gente que de fato não gosta de entrar no mar. Né? A gente foi descobrindo isso com os hóspedes ao longo do tempo. Então, se você quer ficar com seu sobrinho, com seu neto, com seu tio, com alguém no empreendimento, a outra pessoa pode estar na academia, a outra pode estar no beach tênis, a outra foi no restaurante, os outros estão na piscina, outra turma está no mar. Então, é um empreendimento que a gente fez pensando num aspecto que é funcionalidade. Esse foi sempre o que a gente acha que faltava. Se você puder passar, Dani, um pouco para o... São 300 metros. Então a gente vai ter 2 carrinhos de golfe, um na praia para trazer de volta e um quadriciclo que vai deixar a estrutura de guarda-sol e cadeira na praia. São 300 metros. Tem alguns outros terrenos ao lado, isso. Mas tem um caminho que vai ser, na verdade, hoje ele está no barro, né? Porque é uma gleba nova, então não tem moradores em volta, é uma região assim, ela fica muito próximo do Vilas Taturé, que é um terreno que tem um coqueiral bastante grande lá na região. A vantagem de não ser exatamente no mar é que você tem uma matrícula sem área de marinha. Então, se o seu cliente levar para o banco depois da entrega, ele consegue financiar, ou se no futuro ele quiser vender, ele consegue vender financiado. São poucos empreendimentos que fazem isso. Caso o cliente queira, a gente financia em até 100 vezes direto com a gente. Então, o cliente pode pagar hoje uma entrada de... Vamos falar, hoje o nosso produto principal, ele é R$550 mil. Se você tem normalmente uma entrada de 20%, ele vai ter uma entrada de 110, que às vezes dá para a gente dividir em algumas vezes, ele vai ficar com 440 mil, dividido em 100 vezes a partir da entrada. Então ele tem uma parcela de R$4.400. Só que até entregar, ele não pagou tudo isso. Nós vamos entregar em dezembro 27. Então, a partir daquele momento, ele já está rentabilizando, alugando, se ele quiser, para pagar eventualmente isso aqui. Hoje, uma diária de um estúdio em Milagres, você tem desde 250 até perto de R$1.000, dependendo da qualidade do produto, dependendo de uma série de coisas. Vamos dizer que esse produto aqui tem uma diária de 600. Nós estamos falando que o seu custo vai ser o valor da parcela, mais alguma correção, condomínio e tudo mais. Então, vamos supor que o seu custo vai ser cerca de R$7.000 nesse produto, já com a parcela, correção, condomínio, IPTU, internet e energia. Nós estamos falando, então, que se você alugar 11 ou 12 dias no mês, 1/3
Na média do ano, obviamente, tem mês que você vai alugar 100%. Em julho, que é o pior, você vai alugar 50%. Então, nós estamos dizendo o quê? Que se você alugar 12 dias na média por mês, você está pagando já o teu custo. Então, o cliente entende que de agora até a entrega é o período que ele de fato desembolsa, mas ele tem a opção de seguir o parcelamento direto com a gente, ou pegar nas chaves e falar, eu vou levar isso aqui para um banco que eu tenho já um crédito aprovado, ou ele pode fazer uma carta de consórcio para ser contemplado até a entrega e tentar usar isso depois do habite-se. Então, do ponto de vista de fluxo, eu acho que é bem flexível. Esse é um dos tickets menores que a gente tem hoje, você vê aqui mais ou menos o formato. Às vezes, alguns clientes preferem tirar um pouco aqui dessa carga e colocar algumas semestrais ou anuais, né, uns balões, é assim que você chama, intercalada, uma intercalada, alguma coisa para tirar um pouco essa pressão. Então, se você tira parte disso aqui para pagar a cada 6 meses ou a cada ano um valor substancial, essa parcela eventualmente vai cair para 2.750, alguma coisa assim, nos nossos cálculos, né? Dependendo de quanto você coloca na intercalada. Então, é um produto que ele se paga, tanto pelo aspecto da locação. Nós seremos condôminos também, então nós não vamos vender todas as unidades, porque a gente quer participar da construção do condomínio como ele é. E o que a gente notou? O público nosso é família. E a família quer outras atividades. Ela não está indo lá para ficar 5 dias de festa, né, com DJ, ela não está indo lá só para ir num casamento e voltar e nem conhecer a região. Ela quer entretenimento, atividade. Então, por isso que a gente fez a parceria da sociedade com o Cauã, porque ele já está nesse mercado imobiliário, lançou Fortaleza, lançou Salvador, e agora a gente lançou Milagres, mas é o primeiro empreendimento com a marca dele, que chama Biosphere, que a gente está lançando numa praça que é segunda moradia. Todos os outros eram em cidades como se fosse Maceió, né, de mais primeira, mais urbana. Então, basicamente, a ideia aqui é trazer elementos de saúde, né? Ele é uma pessoa que se assemelha muito ao público comprador do Cocum, que é mais ou menos homem ou mulher com 45 anos de idade. A gente tem, obviamente, alguns clientes mais próximos de 30, outros mais próximos de 60, mas na média de todos os compradores que nós vendemos até hoje, nós estamos em 45 anos de idade, esse cliente. Sendo a maioria de São Paulo, seguido por Brasília, Goiás, Mato Grosso e também brasileiros morando fora. Porque hoje a moeda está muito forte lá fora, né? Então, quando o brasileiro consegue fazer um financiamento desse sem o banco, porque quem tem renda fora do Brasil, declara imposto fora e tem residência fora, ele não consegue ir no Bradesco e fazer um financiamento de um imóvel. Dificilmente ele vai conseguir, porque o Banco Central ele não consegue ter acesso ao ganho dele, na verdade, né? É uma tradução de um documento. Então, quando a gente oferece 100 meses direto para esse cliente, ele tem a possibilidade de comprar com uma parcela para ele lá, que seria um custo mensal, eventualmente. Então, o que nós fizemos, então, para atender esse público? É o quê? Oferecer serviços, esporte. Então, a gente tem uma academia de 200 metros quadrados no Cocum. E para o proprietário é interessante por quê? Porque a gente vai oferecer alguns serviços ali dentro. Alguns exemplos aqui para vocês. Nós vamos levar uma lavanderia da Omo lá para dentro. Qual que é a vantagem para quem comprou o Cocum ou para quem está de hóspede? Quem está de hóspede pode usar o serviço. Para quem é o proprietário, ele não tem que comprar a máquina ele, porque já tem dentro do empreendimento. E para o condomínio e para todo mundo é bom, por quê? Porque cerca de 10% desse faturamento de todo mundo que usar, volta para bater do custo condominial. Ou seja, quanto mais ocupação a gente tiver, quanto maior uso dessa atividade a gente tiver, melhor o desconto que vai vir, como se fosse um cashback do cartão de crédito, assim, dentro do valor condominial. Então, tem alguns serviços que buscam trazer a funcionalidade e a comodidade, mas vai reduzir o custo mensal. Outros serviços, por exemplo, como mini mercado e mini farmácia, é exatamente em linha com o feedback dos clientes que a gente tem. Imagina que você precisa de uma Neosaldina meia-noite. Às vezes, em Milagres, não vai ter aberta meia-noite uma farmácia, né? Porque é uma região que está crescendo, então não necessariamente os horários são horários urbanos, né? Então tem um pouco esse elemento. Obviamente você vai ter um posto de saúde, você vai encontrar ajuda, mas o que a gente quer é que dentro do empreendimento exista alguma possibilidade de você, se precisar, uma fralda meio-dia, uma Neosaldina meia-noite, ou uma água 7 da manhã, você consiga dentro do empreendimento ter esse tipo de serviço.
Uma outra coisa que a gente notou é que não existem muitas padarias na rua, em Milagres. Então, normalmente você vai, você acaba conseguindo um bom café da manhã se você está numa pousada, num hotel, mas só tem 2 padarias no município, na região ali como um todo. E a gente achou interessante, então, criar um restaurante dentro do condomínio, exclusivo. Não é um restaurante aberto ao público, é um restaurante para você poder acordar. Se você não quiser cozinhar dentro de casa, tem uma opção dentro do condomínio de alimentação também. Então, tudo isso que eu estou passando para você é a área que eu poderia ter construído mais e vendido mais VGV, que a gente abdicou para que o condomínio ficasse melhor. Então, provavelmente, se você pegar 10 outros catálogos de outros empreendimentos em Milagres, você vai ver que, do ponto de vista do desenho do empreendimento, nós pensamos uma forma que é para trazer um conforto e uma funcionalidade que é muito diferenciado da maioria da região. Tá? Esqueci algum ponto daqui? Sim, outro elemento que a gente nota é o seguinte... nós fomos 2 vezes para a Ilha do Ferro, nós diretamente, para conhecer o trabalho do pessoal, trouxemos artesanato, colocamos na casa, e inclusive a gente divulga o nome de todo esse pessoal para que eles fiquem não só mais conhecidos, mas também porque é um trabalho muito bonito, e valoriza esse trabalho deles, né? O que a gente achou interessante? Como a maioria dos visitantes de Milagres e dos nossos compradores e dos nossos hóspedes são de fora de Alagoas, a gente achou importante ter uma solução para que ele compre o imóvel e alguém monte para ele, porque quando a gente teve que montar à distância, não foi fácil, né? Então, hoje nós temos aqui 5 ou 6 empresas de mobília em Maceió que estão cotando para a gente toda a mobília de cada uma das tipologias que nós temos, para que o cliente possa adquirir o apartamento já decorado com ar-condicionado, televisão, enxoval, faca, garfo, fronha, mobília planejada de armário. Tudo isso vai ter um pacote extra para ele adquirir, e então ele não tem que vir a Maceió ou Milagres se ele não quiser, a não ser que ele queira fazer por ele mesmo, mas não é uma obrigatoriedade. Então, é um serviço que funciona bastante. Cerca de 10% das vendas foram dentro de Alagoas. Tá? Eu acho que esse valor pode ser muito maior. Cerca de 10% foram para brasileiros fora do país. Então, são números que mostram que tem uma oportunidade interessante ainda dentro do Estado. Nós fizemos questão de fazer uma parceria com o escritório Angeli Leão, que é daqui, tem feito muitos projetos na região, também em Milagres, já tem a experiência. É um pessoal que ajudou a gente a desenhar, e a nossa primeira reunião foi exatamente isso. Como faz para a gente criar um master plan, um desenho que se diferencie do que o mercado está fazendo. Então, foi através do cérebro ali deles. Só que não adianta um desenho maravilhoso se a gente não consegue executar com qualidade. Então, a gente chamou o Flívio e o Alexis, que são da Cipesa, desde 95, criaram a Plano A. Não sei se vocês conhecem, mas eles estão terminando a loja da Jeep, ali perto do shopping. Fizeram a Toyota, fizeram a loja da Florence, Porto Belo, o Hits da Barra do São Miguel, que está muito bonito, foram eles que fizeram. Acabaram de terminar o Ibis Maragogi. Então, é um pessoal sério, não concorre com a gente, porque eles constroem, eles não criam produtos necessariamente eles, já tem uma experiência no mercado, já tem um nome com a seriedade e credibilidade da entrega. Então, a gente achou importante fazer uma parceria com uma empresa que tem esse peso, por isso que a Plano A veio trabalhar com a gente nesse empreendimento. Tá? E, basicamente, quando a gente entra no material, vocês vão notar ali no grupo, quando o pessoal passar para vocês, então, são 3 arquivos principais. Então, tem um arquivo que é o book, onde a gente traz alguns elementos das tipologias, as imagens do produto, e tem também um arquivo que é a tabela de preço, onde a gente fala um pouco quais são as tipologias e um fluxo de pagamento, vamos dizer assim, padrão. E também tem o vídeo que vocês viram. Então, esses são os 3 principais arquivos, e tem um canal de atendimento do corretor, do cliente, direto no WhatsApp também, para qualquer dúvida, pedido de reunião. A gente achou muito interessante que os parceiros nossos atuais, sejam daqui ou de outros estados, eles não têm vergonha nenhuma de pedir que a gente entre na reunião junto com ele. Por quê? Porque, às vezes, o cliente sabe mais de Milagres do que o corretor. Mas não é uma coisa boa ou ruim. É só um fato de que, às vezes, o cliente já vem faz 4, 5 anos e ele, eventualmente, viu um post que você fez no seu Instagram do Cocum e ele não tinha visto antes. Então, às vezes, ele já conhece bastante. Então, às vezes, a gente pode ajudar
né? Já teve vários clientes que às vezes tentam passar a perna no corretor, mandam mensagem direta, a gente já sabe que o cliente está em tratativa, a gente pede para mandar a proposta. Isso aconteceu com a Lopes, com a Márcia Oliveira, com uma série de parceiros. Então é sempre importante que a gente tenha essa transparência, né, do que está sendo negociado. E como você vê aqui no master plan do produto, deixa eu tentar chegar mais perto. Basicamente você tem do lado esquerdo, nós temos aqui 3 tipologias. Uma tipologia é um quarto e sala térreo, nós temos um estúdio no primeiro andar e depois no segundo pavimento, a cada 2 estúdios a gente tem uma unidade que tem uma piscina, ele fica no segundo andar. Então se o cliente precisar ou gostar de uma privacidade a mais, mas querer uma piscininha menor ali para ele, ele tem uma opção. Esses produtos que a gente está falando aqui, o ticket deles era 375 mil o menor, depois ia para 616 mil, e o mais top, que seria o 2 suítes com a piscina na varanda, era 948 mil reais. Então, nesse caso, os 3 produtos eram abaixo de 1 milhão de ticket, tá? E no lado de cá, nós também temos esses estúdios de 550 mil e temos também unidades um pouco maiores que vão de 1.3 ou 1.9, que já são as unidades de 3 quartos. Então, assim, um duplex de 150 metros quadrados por 1 milhão e 300 ou um rooftop com 3 suítes, 215 metros quadrados. Né? Então, você imagina, aqui em Maceió, 215 metros quadrados ia ser muito mais do que isso. Né? Então, a gente vê que Milagres ainda tem um ticket muito interessante de forma geral. O book ele vai trazer algumas imagens da portaria, mas é importante vocês saberem que vai ter uma guarita de entrada, tem uma portaria de pedestres e a garagem também. Nós temos a entrada numa rua sem saída, então a gente ainda conta com a rua sem saída para estacionamento, visitantes e tudo mais. Tem a parte do restaurante, e em cima do restaurante a gente tem a área de academia, como eu falei, 200 metros quadrados de academia. Eu acho que nem nos últimos lançamentos de Maceió tinha uma academia tão grande, mas a gente realmente quer incentivar que quando o pessoal esteja em Milagres, eles não tenham que abdicar da rotina que eles tenham. Então, por exemplo, o Cauã, quando estava com a gente lá em Milagres, ele falou, eu posso correr na praia, mas não é a mesma coisa do exercício que eu faço. Então, tem gente realmente que tem uma rotina de academia. A gente fez questão de colocar uma academia que as pessoas não tenham que brigar pelo equipamento, mas tem um bom espaço. Tá? Então, aqui você vai notar que tem um pouco como que está o master plan, essa piscina, perto desse deck molhado. Ali na área de baixo, a gente também tem a lavanderia, bicicletário, banheiros. Então, se você está na piscina, você não tem que subir na tua unidade, tem banheiro ali perto, na área comum. E em cima é a parte da academia. Então, a intenção era que você podia estar fazendo uma bicicleta ou uma esteira e poder olhar para o empreendimento de um nível mais alto e ter uma boa visão. Tá? Acho que a gente pode ir para a tipologia. A gente decidiu colocar essa área de cinema ao ar livre à noite. Eu não sei se vocês já viram, tem um restaurante em Milagres que se chama Na Casa de Boa. É uma casa que eles reformaram, ficou bem charmoso assim, e à noite eles colocam um telão, fica passando Pantera Cor-de-Rosa, Pica-Pau, desenhos assim antigos, mas cria um ambiente interessante. Então a gente achou legal, pela maioria dos empreendimentos em Milagres, não ter essa vida noturna, né, ativa, da molecada poder brincar, você poder tomar uma cerveja, um vinho com um parceiro, alguma coisa, ter um ambiente noturno iluminado. Então a gente colocou um cantinho que tem ali, pode passar um show, pode passar um filme, alguma coisa assim. Isso durante a temporada também pode ser bem interessante. Isso aqui é uma visão da academia, de como seria. Então, como eu falei, uma academia que a gente tem um espaço bastante interessante. E temos também do lado uma quadra que pode ser para vôlei, beach tênis, futebol, enfim. Nós temos aqui essa tipologia que a gente chama de quarto e sala. A gente chama assim porque, de fato, ela tem uma suíte separada da parte de cozinha e sala. Essa é uma unidade térrea. Então, o legal é que ela está diretamente conectada com a piscina ali do empreendimento, está fácil, né? Uma unidade que, para quem não gosta de escada ou elevador ou queira estar diretamente conectado na piscina, é uma tipologia interessante. Essa unidade ela tem um ticket de 616 mil reais na tabela. Estou arredondando aqui, mas depois no arquivo vai estar o detalhe. Então você tem uma varanda ali onde você vê o número 5 à esquerda, você tem uma varanda de fato que não tem passagem atrás de pessoas.
então traz uma boa privacidade para o quarto, e você tem uma outra varanda frontal do empreendimento também, que se você quiser colocar uma mesinha, alguma coisa ali, é sua, não é uma área comum, vamos falar do empreendimento ainda. Passando em cima dessa unidade, no próximo slide, mas antes disso, cada vez que você vê no book uma tipologia, uma planta humanizada, a imagem seguinte vai ser um 3D, como se você estivesse lá dentro e olhando para os lados, qual que era a sensação que a gente quer que a pessoa tenha, seja o comprador ou o hóspede no futuro. Então, essa seria a projeção. Como que seria a vista se ele está nessa unidade térrea? Então, tem gente que gosta pela praticidade de ser térreo e pelo fato de você ter essa sacada depois do quarto exclusiva ali da unidade, sem movimentação atrás. Tá joia? 68. Se você voltar à esquerda, ó, ali em cima, no cantinho esquerdo, vai estar falando a quantidade de unidades que ela tem, mais ou menos, no empreendimento e uma metragem exata. É um quarto-sala, é que ele tem a parte também das varandas, né? Se você for olhar o estúdio, que é em cima desse, ele já é um apartamento de 42 metros quadrados, porque ele é só a parte do estúdio sem a varanda, né? Então, a gente tem desde 42 metros quadrados até 215 dentro do empreendimento, entendeu? A maioria dos estúdios que a gente tem visto em outros lançamentos lá é 30, 32, então o nosso estúdio ele já é um pouco acima, né? A gente está com 41,70 para ser mais exato, tá? Que é essa tipologia aqui. Então você tem à direita ali, não é uma varanda, isso é a coberta da parte de baixo. Então, esse pedaço entre o número 1 e o 5, ele tem 42 metros quadrados. É um estúdio padrão, né, no mercado, mas ele é um pouco acima do que o pessoal tem feito de metragem. Então, às vezes o pessoal compara o nosso com o do mercado e fala, mas o preço e tal, mas aí às vezes você está comprando pelo mesmo preço, menos metragem. Então, se o cliente não faz diferença dessa de 5, 7, 10 de diferença, tudo bem. Mas é um ponto, às vezes, de atenção. Essa tipologia, para você ter ideia, vendeu tudo quase que no primeiro mês. Foi uma coisa, porque era 375 mil na época, esse aqui. Né? Já o de 616 não vendeu tudo de imediato, porque ele já tem um ticket, não é o dobro, mas também ele está no meio do caminho, né? Então, volta um pouquinho só aquela... Essa seria a imagem aqui dentro do estúdio, né, para fazer uma projeção 3D também, igual nós fizemos no anterior. E aí, em cima delas, que seria o segundo andar, a gente tem a nossa unidade mais privativa, que seria o que a gente chama de rooftop com 2 suítes. Então, ele tem uma área gourmet, que é cozinha, lavabo. Por que é importante o lavabo? Porque você não tem que entrar na suíte para usar o banheiro se você está recebendo um amigo, uma amiga, né, ou uma criançada junto, ou alguém, você tem essa privacidade da suíte, e você tem 2 suítes completas, e tem a piscininha, então você tem uma privacidade interessante, se não quiser descer, você consegue se refrescar ali também, tá? Essa seria a situação. A vantagem é que aqui você não tem ninguém acima de você, então se quiser fazer um churrasquinho, alguma coisa, não vai ter ninguém para cima que reclame, diferente se você está no térreo que a fumaça sobe. Né, aqui no fato, a gente não quis colocar uma coifa daquela mais padrão assim, porque nem todo mundo gosta, então a gente deixou na projeção aqui uma churrasqueira a gás pequenininha na varanda aqui para dar uma simulação. Tem alguma dúvida? Posso continuar? Estou tentando fazer um apanhado aqui, mas obviamente os detalhes são muitos, né? Mas do lado oposto, como eu falei, a gente tem a unidade também de 3 quartos, que seria o duplex. Aqui nesse caso, a gente tem a sala, a cozinha, a parte social no térreo, e depois você sobe, você tem 3 suítes no primeiro andar, que é o próximo slide, que na verdade você tem 3 suítes completas. Essa unidade já passa um pouco de 1.300.000. Então, obviamente, ela tem menos unidades no empreendimento, mas quer dizer que você também tem opções de 3 quartos dentro do empreendimento, só que numa quantidade menor do que as outras que a gente vinha falando, né? Você vê que a ambientação dessa área social embaixo, ela segue o mesmo padrão do quarto e sala, que a gente viu no slide anterior, porém ela tem uma unidade mais larga, né? Ela é um apartamento um pouco mais espaçoso. E aí a gente fecha o ciclo com a nossa unidade mais premium, que são só 12 apartamentos como esse, que é um apartamento de 215 metros quadrados. O que é a diferença dele para aquele outro rooftop que a gente viu? Ele tem 3 suítes ao invés de 2, ele tem uma área de cozinha interna também, dispensa, né? Então ele já tem uma quantidade de metragem aqui, espaço, que realmente é muito diferenciado.
Qual que é a vantagem nesse caso? Tem alguns produtos que foram lançados em Milagres de casas de 3, 4 ou 5 milhões. Quando você tem um produto nesse ticket, na maioria das vezes já é um nível de ticket que o cara que está comprando, às vezes na cidade onde ele mora, ele já mora num imóvel daquele valor. Então, alguns clientes podem gostar da ideia de investir em Milagres, mas ele fala assim, poxa, eu vou colocar 3, 4 ou 5 milhões nessa compra. Às vezes ele quer um produto bom, daquele tamanho, que é o que ele precisa, mas ele não quer colocar um ticket de 3, 4 ou 5. Nesse caso, esse apartamento aqui é 1.930.000. Então, às vezes o cliente prefere comprar um produto com ticket abaixo de 2 milhões do que entrar numa casa de 3, 4 ou 5 milhões em algum outro empreendimento. Então, é importante você pensar dessa maneira, tá? Eu queria abrir rapidamente aqui essa última imagem, depois a gente vai mudar para a tabela, mas basicamente essa última imagem é uma ambientação, se eu estiver na porta desse apartamento, como que é a visão que eu quero ter. Para você ter uma noção, a gente está subindo cerca de 1 metro de aterro, propositalmente, mais do que 1 metro inclusive, acho que é o maior aterro de Milagres, do ponto de vista de estar de fato longe do lençol. E isso, obviamente, está levando um tempo interessante também para completar. Mas isso quer dizer o quê? O produto tem 10 metros de gabarito. Então, esse rooftop, quando a gente fala tanto do de 2 como de 3 quartos, ele vai estar cerca de 7 metros de altura, onde você vai estar em pé, mais ou menos. E se você levantar a mão, o teto seria cerca de 10 metros, só que além de 1 metro ou mais de aterro. Então, é um produto que não quer dizer que ele vai ter vista mar pelas laterais, mas tem chance de, porque tem um coqueiral maravilhoso do lado, então ele vai ter uma vista muito bonita, tanto do master plan para quem está virado para a piscina, como quem está voltado para o lado do coqueiral. Ventilação vai ser boa, não tem empreendimentos ao redor, pelo menos não tem plano de ter outros também nesse momento. O terreno do lado é o Vilas Taturé, que é do Gilson Neto, que é um terreno que tem 1 quilômetro de praia, então não tem acesso de carro muito, vai ser uma praia que vai se manter privativa, e do lado de lá da Taturé é onde o Djavan tem casa. Então, essa praia, ela sempre foi muito bem quista, por quê? Porque ela tem um banco de areia muito grande, não tem o coral na beira aqui da areia. Então, é um banco de areia na Praia do Toque, que é onde a gente está, já é município de Milagres, mas é Praia do Toque, e ela sempre foi uma praia muito bem quista, muito bem privativa, porque não tem acesso de carro, não tem por onde a turma entrar. Hoje em dia eu acho que sim, né? Já houve um momento, só que as outras praias que também eram bem procuradas já encheram muito, então, assim, muito, ainda é privativa comparado a outros estados, né? Outras praias, não se compara a Camboriú, por exemplo, imagina, né? Estou dizendo assim, já mudou um pouco, mas essa praia ainda é muito privativa, porque realmente não tem onde as pessoas ficarem. No Taturé, por exemplo, eu acho que eles não têm, talvez 15 bangalôs, então se eles estiverem cheios, nós estamos falando de 30 pessoas. Se tiver mais uma criança ou alguém no bangalô, nós estamos falando de 45. Eles têm 1 quilômetro de praia. Então, acho que a gente está muito bem do ponto de vista de vizinhos também, sabe? Essa aqui é a nossa tabela. Eu sei que às vezes pode ficar um pouco pequeno o número aqui, depois a gente vai ver com calma. Mas do lado direito você tem uma descrição de cada uma daquelas tipologias que a gente viu no book, né? Mais ou menos pela metragem, qual bloco ela está. Aqui você tem a numeração do bloco. Aqui só não está falando posicionamento solar, mas eu sei que às vezes algum cliente ou corretor precisa saber. Aí, basicamente, os que são voltados para lá são nascentes, os que são voltados para cá são poentes. Mas aí, se tivesse essa pergunta, a gente esclarece para vocês. Como que a tabela funciona? Só para explicar o racional, porque depois vão surgir outras dúvidas, né? Imagina que você tem aqui o bloco 4, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma imagem como se tivesse um fotógrafo aqui olhando para esse bloco. Então ele vai mostrar da esquerda para a direita, porque a foto vai ser tirada daqui. Em cada uma dessas fotos do bloco vai ter uma coloração, se é laranja ou não. As que estiverem laranja, porque já foram unidades vendidas, as que não estão laranjas são unidades disponíveis. E depois você tem uma lista detalhando numeração por numeração, nesse caso é o bloco 1, quais estão disponíveis, qual que é a tipologia dessa unidade, qual que é o preço dela e um exemplo de fluxo de pagamento. Nesse caso aqui em particular, a gente tem um fluxo de pagamento que é 20% de entrada, 30% intercaladas e os 50% parcelado, e a gente dá um exemplo em 36, 60 ou 100 meses, quanto que seria
esse parcelamento. Mas nada impede do cliente falar, eu não quero a intercalada, coloca tudo no parcelamento, ou o contrário, quero aumentar ou diminuir a entrada, colocar uma proposta. Dentro desses valores aqui que vocês vão ver na tabela, já tem 6% de comissionamento, que é o que a gente utiliza na base. A gente até gostaria de fazer, nesse momento, uma ideia com vocês, que tomaram o tempo, a atenção de vir até aqui, que nos próximos 90 dias a gente vai até usar 7% com quem esteve aqui como base, que não está dentro da tabela. A tabela normalmente a gente usa 6%, mas em respeito ao tempo de vocês, a atenção de terem vindo, terem se cadastrado, escutado, e eventualmente, se a gente tem vendas, a gente vai usar 7% nos próximos 3 meses de propósito para quem teve a atenção de entender o produto, de conhecer, de tirar dúvida, tá? Então, independente do preço estar aqui, a gente vai fazer um comissionamento diferenciado para quem esteve presente. E aqui são as imagens que eu falei. Então, nesse caso, por exemplo, essa unidade aqui está disponível. Essa também. Você vê que os estúdios do meio, do primeiro andar, foram todos vendidos, que eram aqueles de 375 mil lá atrás, que era o menor ticket. Hoje a gente já tem estúdios de $500 mil, mais ou menos, 495, 550 na tabela disponíveis. E é uma tabela muito completa, Então, se tiver dúvida, qualquer coisa que quiser tirar, fluxos diferentes de pagamento, a gente tem uma flexibilidade interessante. E nós já estamos terminando a terraplanagem, imaginamos agora, vamos entrar na fundação a partir do mês que vem, passamos para o estrutural, e 2027 é mais para acabamentos, esquadrias, piscina. Então, a entrega hoje é planejada dezembro 27. Então, quer dizer, até lá, o cliente só vai ter a correção do INCC-DI. Tudo que passar daquele período, aí a gente utiliza um IPCA, um IGPM, mais 1% ao mês, como se fosse uma base, mas o cliente tem a possibilidade também de levar para um banco, ou quitar nas chaves, ou, enfim, buscar um financiamento bancário, ou um tipo de consórcio, ou carta, alguma coisa que funcione para ele. Então, é bem flexível essa parte, a gente não tem muita preocupação, e basicamente é isso. Eu acho que é um produto num destino, Eu me formei em publicidade e a gente estuda muito 4 P's que o pessoal fala, que é preço, praça, produto e promoção. Então, eu acho que a gente em Alagoas, com Milagres, a gente tem uma praça promissora demais, que tem crescido já o seu metro quadrado, já vem se valorizando, e o potencial é muito mais, porque, como eu falei, não é só Ano Novo, Páscoa e Carnaval. Você tem uma indústria de casamentos, e você tem um destino novo que as pessoas estão descobrindo. Então, não tem como não crescer. A gente já viu o metro quadrado saindo de 5 mil, e hoje ele já chega a 14 em alguns produtos, em alguns pontos. Certo? Então, tem um mercado aqui que pode crescer muito ainda. Depois a gente fala do quê? A gente fala do preço. A gente tem um metro quadrado no nosso produto que está entre 9 e 10. Como eu falei, a região trabalha de 7 a 14. Nosso produto é de 9 ou 10. Por quê? Porque, por um lado, ele não é exatamente na beira-mar, por outro lado, ele é melhor do que qualquer outro produto do ponto de vista de funcionalidade. Então, eu não posso estar no 7, eu não posso estar no 14. Então, a gente se posicionou entre 9 e 10, hoje, no metro quadrado, mas a gente realmente tenta evitar a discussão do metro quadrado. Por favor. Fique à vontade. Executa a obra, exato. E respondendo a primeira, no Google, se você colocar Cocum Milagres, ele vai mostrar exatamente onde está o terreno. Inclusive, eu gostaria de fazer aqui um elogio, porque eu vi um patrocínio de vocês, que não foi esse vídeo, que vocês mostraram, foi outro vídeo muito bom, muito chique, assim, muito bem elaborado.
Obrigado. Eu ia comentar uma coisa sobre isso, que é o quê? A gente sente que falta... por exemplo, o governo do estado faz um trabalho muito bonito, a gente que acompanha, sobre os municípios... só que, obviamente, por ser do estado, eles vão divulgar Maragogi junto com Maceió, junto com Milagres. As outras empresas, a gente notou que divulgava só o empreendimento. E a gente falou assim, mas quem que está divulgando Milagres? Onde que está a informação do que é Milagres? O que tem para fazer? Então... Quando a gente faz algum patrocinado, ou se você for olhar no Instagram do empreendimento, a maioria não é preço, condição, clique aqui. Quando a gente faz é para divulgar o destino, ou o produto, conceitualmente, explicar o porquê. Tudo que eu falei, que eu brinquei aqui de tubarão em tal lugar, que eu falei de tal praia é vento, é para kitesurf, outra praia é para barco, lancha, é exatamente para dizer, Milagres, o que te oferece? Para a gente é paz, a gente está ali, a gente consegue relaxar de verdade. Mas é um local no Brasil que para a gente funcionou e a gente está lá há quase 10 anos. Então, por isso que eu brinquei no começo que eu sou quase alagoano, porque em Milagres eu conheço mais do que muito alagoano, entendeu? Mas é uma situação que a gente passou por isso. E a gente entende o benefício de estar lá e a gente tem 130 famílias que concordam com a gente. Inclusive, alguns compradores do Cocum vieram, eventualmente, depois, através de algum corretor, comprar, mas já tinham ficado com a gente só foi descobrir depois. Entendeu? Foi uma incorporação em parte do terreno, outra parte a gente comprou o terreno. É uma obra com o sistema RET, de afetação patrimonial. O pessoal da Jurema, aqui de Maceió, é o nosso jurídico, o João Gustavo. Algumas pessoas conhecem como Bochecha, mas é o pessoal que faz toda a parte dos contratos e tudo mais. A assinatura é por DocuSign. É um produto que tem gerador full também, acho que eu não mencionei antes, porque pelo porte dele. E como a gente não sabe quando que o município de fato vai poder organizar a parte de saneamento, a gente colocou uma estação de tratamento específica do empreendimento. Porque eu não posso ter o risco de um empreendimento desse criar um problema ambiental. Então a gente tem uma solução técnica para ter uma estação de tratamento, uma ETE dedicada nossa. E obviamente se tiver o saneamento eu vou ter que conectar, mas pelo menos se não tiver eu já tenho um plano B. A gente fez a limpeza do terreno no começo do ano, começou depois a terraplanagem, está terminando a terraplanagem semana que vem, aí nós vamos passar para a fundação. Em seguida da fundação já é estrutural. O estrutural ele leva mais ou menos cerca de 15 meses, né? Então ele vai de agora até o fim de 2026. Então, o ano de 2027, que a gente entrega em dezembro, é um ano que vai existir piscina, esquadrias, acabamentos, é um ano, vamos dizer assim, mais de preparação final, paisagismo e tudo mais. A gente quer começar o paisagismo final de 2026, para que as plantas já estejam mais adultas, né, na época da entrega, não ficam uns cotoquinhos assim, mas, obviamente, são planejamentos. Você tem umas dúvidas ali. Na verdade, assim, hoje elas estão no barro, tá? E então a ideia é ser no mínimo paralelepípedo. Tem uma ideia do intertravado, mas algumas ruas de Milagres, como tem outras obras ao lado, ele vai quebrando, fica pior. Então a gente está considerando que seja no mínimo paralelepípedo. Mostra as ruas. São duas ruas sem saída. Na verdade, uma de um lado é para acesso técnico da área de filtragem da água, da ETE, toda a manutenção dessa área técnica, que ela fica de um lado esquerdo ali do Masterplan, e do outro lado é a área da entrada. Por que a gente colocou a entrada na lateral? Porque quem entrou naquela rua sem saída é porque tem que ir no Cocum. Se não é no Cocum, é suspeito. Então, basicamente, foi por um esquema de usar a rua sem saída para gerar mais garagens, mas também para que você tenha uma segurança um pouco melhor e com um sistema de monitoramento. Perdão. Eu acho que é na tabela, é na tabela mesmo, só que na outra, perdão. Não, eu nunca faria isso na minha vida, eu acho. Na verdade, você pode vender para 4 CPFs amigos. Se vocês 3 são amigos, vocês podem estar no contrato de compra sem problema. Mas ele não é uma multipropriedade. Porque a multipropriedade é como se eu fosse dividir o tempo do apartamento em semanas, e como se você comprasse 2 semanas, 2. É um sistema que eu particularmente não acredito. Eu tenho dificuldade de entender como é que eu posso te vender uma coisa que eu não sei
Qual a vantagem? É como se eu estivesse reservando 2 semanas num hotel para sempre. Eu não entendo muito, como vai valorizar essa cota, tudo bem, mas a gente preferiu que isso aqui você tem uma matrícula individualizada no teu nome. Se você quiser alugar, a gente pode oferecer todos os serviços para que você tenha condições de alugar. Mas ele não é, no papel, uma multipropriedade. A única coisa é que você pode comprar entre amigos, não necessariamente só com um CPF, isso é verdade. Mas não é cota, não é clube, não é multipropriedade. Não, nós temos administradora. Então, se você quiser, a gente vai administrar. Exatamente. Então, o cliente tem a opção de alugar ou não, ele tem a opção de mobiliar ou não, tudo é opcional. Porque a gente achou interessante o quê? Imagina se tem um cliente de Recife, ele quer vir todo final de semana. Ele não tem interesse de alugar, então não posso obrigar ele a alguma coisa. Então, a gente deixou opcional. Mas a maioria dos clientes querem. Então, é um pouco isso. É opcional, mas a maioria quer. Sim. Piso, revestimento, louças, metais, gesso. Né, e a pintura, obviamente. Mas os pontos de luz, né, não a luminária, e sem os equipamentos. Então vai ter o ponto do ar-condicionado, não o equipamento. Né? Isso eles podem comprar separadamente no outro enxoval, que aí vem até o garfo, se ele quiser. Aí é outra coisa. Tá? Porcelanato. Eu acho que é 90 por 90 porcelanato. É. Não, a gente tirou o gás por questão de segurança, porque é um empreendimento muito grande, com uma conotação maioria de temporada, então a gente preferiu não colocar gás encanado. A gente já viu uns outros empreendimentos que foram instalados lá, a gente achou que a instalação não está segura. Então a gente preferiu não colocar gás. Então tem um restaurante no empreendimento e tem como você ter um cooktop elétrico ou alguma coisa dentro de cada unidade também. É, mas ela é fechada. Eu vi um pessoal em Milagres que agora criou, eles importaram alguma coisa, um produto sintético, como se fosse de plástico que imite a palha. Né? E, teoricamente ele é daquele jeito. Agora, se a gente vai buscar uma outra solução por conta de algum risco, assim, se fala por causa de queimar, do calor? Ali é academia, vai ter ar-condicionado o tempo todo, então assim, o arquiteto em si deveria até pensar nisso, né? Claro. Mas a gente nunca tem como agradar todo mundo. Eu vou dar um exemplo. A gente colocou elevador nas unidades achando que é um diferencial, porque menos de 10% de Milagres tem elevador. Aí o cara virou e falou assim para mim, mas por que você não colocou elevador na academia então? Pois é, mas se o cara consegue ir para a academia com 70 anos, ele consegue subir a escada, parceiro. Você entendeu? Se a gente vai colocar também o elevador... Então, assim, eu gostaria de colocar o elevador da academia? Gostaria. Será que faz sentido ou é melhor colocar uma rampa? Não sei, mas não tem problema a gente adaptar. Só estou dizendo que nunca, nenhum de nós, a gente vai conseguir agradar todo mundo. Então, a gente vai fazer o nosso melhor para que seja o melhor dentro do nosso propósito, né? Balão. Sim. Ainda é viável? Não tem problema. Eu acho que até o mercado está precisando de transparência nesse sentido, entendeu? Olha, deixa eu tentar. É uma opinião muito... Sim, eu acho que depende do diferencial. No caso, vocês tiveram a experiência na casa Moá. E que o retorno que dá, você foi bem claro quando você desse, por exemplo, de 550 mil e vai ter o retorno.
eu não sei se você estava aqui logo no começo, a gente deu um exemplo de uma casa que a gente tem em Milagres, que a gente aluga faz 3 anos. Para você ter uma ideia, é uma casa que custou na época, no contrato, 765 mil. Hoje ela já vale 2 a 3 milhões, dependendo de quem vai, olha e fala um valor. Mas enfim, são valores expressivos comparado ao quanto ela custou. Ela é uma casa que gera 500 mil de faturamento por ano. Isso só é possível se você tem uma ocupação acima de 70%. Só que a casa vizinha não aluga 30%. Então, eu acho que tem alguns elementos. Você está certo em dizer que a região foi crescendo. Então, no passado, os moradores liberavam as casas para quem ia para o Ano Novo ficar na casa deles. Isso, com o tempo, foi sendo substituído por pousadas, por hotéis e por empreendimentos que estão no Booking, no Airbnb e tudo mais. Então, você tem 2 elementos aqui. Tem muito empreendimento ruim, independente do nome. Ruim por quê? Porque ele não tem diferencial. Então, ele vai vir numa avalanche de revenda no futuro. Porque ele não vai conseguir alugar na mesma frequência, porque tem condomínios que foram lançados que são melhores. Então, existe esse elemento que vai acontecer no mercado. Não tem como evitar. Tem muito empreendimento que foi vendido rápido, com fluxo fácil, barato, mas que não tem diferencial. Então, em algum momento, ele vai pipocar. Desculpa o termo. Mas você também tem empreendimentos como aqui, onde o que a gente já fez na casa, nós vamos fazer no empreendimento agora. Que é o quê? Você tem um produto que o condomínio é bom, o condomínio se diferencia. Então, quem está lá dentro, você deve ter um monte de exemplo aqui em Maceió de algum prédio que é diferenciado frente ao outro, não é verdade? Às vezes eles estão na mesma rua, não é verdade? Você teve agora 2 lançamentos recentes ali, o V2 que lançou o Galba Acioli e a Lares que lançou o Da Vinci. São 2 produtos de tamanho quase iguais, só que um tem uma piscina grande na varanda, o outro não tem. Um é 1 por andar, o outro é 2, só que são 2 produtos com o preço do apartamento similar. Então isso vai acontecer também em Milagres. Os produtos, mesmo às vezes na mesma rua, vão se diferenciar pelo que eles são. Então aqui eu poderia ter feito uma margem para a gente muito maior. Era só tirar metade dessa piscina que tem mais de 1.000 metros quadrados. Entendeu? A gente poderia fazer isso, mas a ideia aqui não é isso. É ser um produto que é de fato, não é um hotel. Você pode alugar, mas você tem uma matrícula no teu nome. Você faz o que você quiser com ela. E ainda é financiável. Então, eu não encontro muitos produtos assim em Milagres como investidor, e eu vi, em 2018 tinha 5 empreendimentos lá lançados. Hoje tem 40. Precisava de 40? Não necessariamente, mas é isso, o mercado vai se ajustando, né? Então eu acho... Perdão. Isso. Na verdade é o seguinte, deixa eu chegar aqui. Dentro dessa área de lazer toda aqui, não passa carro, tá? Então aqui é a entrada da garagem, o carro vai lá para o canto, eles param tudo aqui nas laterais, ó, tá vendo? E depois você tem essa rua sem saída e essa rua sem saída. Essa aqui vai ser mais processo técnico, porque aqui tem algumas áreas de filtragem de água que eu falei e tudo mais. E aqui você tem a passagem de pedestres que atravessa para a área de restaurante, que tem uma escada helicoidal que sobe para o primeiro andar onde é a academia, tá? Então, essas ruas todas vão ser paralelepípedo ou material que for escolhido para frente. A L está aqui, então você veio de Maceió, vira à direita, você veio de Recife, vira à esquerda, e virou à esquerda para ir para o condomínio, vai reto para ir para a praia. Qual? A de cima é da Taturé, que é um terreno... Não, é do mesmo dono que fez o negócio com a gente. Só que quando a gente lançou, eles tinham outros planos para essa área. Uma pessoa teve um acidente, não pôde lançar, então tinha alguns planos para elas, então acabaram que não lançaram nada. Então tem alguns terrenos em volta, só que a vantagem aqui é que são terrenos grandes, então não é qualquer empresa que consegue lançar alguma coisa, e se for lançar tem que ser bom. Entendeu? Então acaba protegendo um pouco o ambiente, que você sabe que... Bom, nós até temos, a questão é quando, né? A gente também tem que entender como que o mercado comporta a região. Então a gente acredita que a região vai crescer. Tem gente que acha que já chegou num ponto. Não é que chegou num ponto, é que os condomínios não estão diferenciados mais, entendeu? Tem empresas, por exemplo, que lançou o mesmo produto, só mudou um pouco o logo e alguma coisa na fachada, e lançou o mesmo produto 4, 5 vezes. Então chega uma hora que o mercado sente, entendeu? Vai ficando óbvio, o cliente vai ficando bem informado, ele vai olhando e fala, mas isso aqui está igual ao outro.
Então é isso, eu acho que falta diferenciação, falta novidade, né? Então, quanto melhor forem os lançamentos, melhor vai ser para a região. A gente usa uma média de R$10 o metro quadrado. Então, por exemplo, num apartamento de 55 metros quadrados seria 550. O apartamento mais caro, que é o de 215 metros quadrados, 2.000 e pouco. Que é mais ou menos quanto a gente gasta hoje de condomínio. 2.000 e pouco numa casa de 150. O nosso é mais caro porque ele tem um condomínio com poucas casas. Então, quando você tem poucas casas para dividir, alguns custos são fixos. Então, acaba que a gente paga um pouquinho mais caro do que isso. Mas, na média, agora nós criamos uma calculadorinha de rentabilidade. Então, por exemplo, você escolhe a ocupação, você escolhe a tipologia e ele traz um resumo. Aí eu posso até mandar depois para o pessoal colocar no grupo ali para vocês. A gente normalmente usa 60% de ocupação, porque eu sempre acho assim, prometer 70% não é um negócio que você consegue fazer, obviamente, sem um esforço extra. E se você não consegue 50%, por que você compraria? Então a gente usa 60% normalmente, que é um racional que a gente sabe que a gente consegue entregar, para que o cliente entenda, a 60% de ocupação, que seria 18 dias de um mês completo, que resultado que eu teria de faturamento, menos o custo fixo que eu vou ter, menos o custo da gestão, da administração, quanto é que sobraria no meu bolso, entendeu? Isso a gente tem também para cada uma dessas tipologias, a gente pode mandar para vocês também. Vai ser colocado no grupo. Deixa eu ver se o Nunes está. Tinha um QR Code que o Tarcísio colocou na tela, que era para entrar num grupo que eles que criaram aqui. Hã? Tem no Instagram do empreendimento, tem um contato lá que a gente também faz atendimento específico. Isso, exato. Aí ele... Você consegue colocar de novo, Tarcísio? A gente vai mandar nesse grupo aí deles aqui. Ali. Rodolfo. Já entenderam aí, né? Quem não ouviu eu falar, esse QR Code é do grupo desse pessoal que está aqui. A gente fez um grupo desse encontro do consultor. Vai expor todo o material, as informações. Agora, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que tiver, você vai ter que enviar um WhatsApp para o administrador, que sou eu, do grupo, para poder responder para todo mundo. Porque ninguém, não tem acesso não a comunicar. É só postar mesmo. Fica aqui para a gente encerrar já. Fala aí. Tem um projeto de saneamento que já tinha começado e por algum motivo parou, sabe aquelas coisas? Então é por isso que eu falei que a gente tem a nossa ETE para defender que no empreendimento a gente vai conseguir tratar os resíduos da forma correta. Mas existe um saneamento que já começou e parou. Agora, quando que vai entregar para essa rua e tal? Agora, de fato, a gente tem um universo ali, de fato, muito misto. Tem algumas pessoas que vão e se assustam mesmo com essa questão visual, né? Só que a hora que chega na praia, no passeio da jangada, o camarão, o povo meio que esquece e fala, mas isso aqui realmente é uma beleza muito bonita. Agora, não quer dizer que Trancoso, Jericoacoara, aquelas praças que eu dei de exemplo que eu acho que são boas ou foram boas em algum momento, não passaram a mesma situação ou passam ainda, entendeu? Então, às vezes a gente se sente, vamos falar, pior do que a gente tem que sentir, porque essas outras pedaços também tiveram a mesma coisa, entendeu? Olha, por exemplo, chega ali na balsa, para quem vem de Recife tem a balsa, né? Às vezes é melhor desviar por Porto Calvo do que esperar a balsa, porque é uma loteria, né? E o desvio não é exatamente antes da balsa, você tem um tempinho. Então, às vezes é melhor você já falar, vou de carro direto e pelo menos você se garante,
do que você ficar numa balsa que acho que cabe 6 carros cada vez. Então, quer dizer, é um tempo que no final do ano, por exemplo, tem semana ali que o pessoal se incomoda muito. Com a quantidade de obras que tem, é caminhando passando o tempo inteiro, junto com, às vezes, alguém com moto sem capacete, junto com, né, enfim. Então, de fato, é um ambiente que você não tem como correr, tem bastante obstáculo, né, bastante, não dá para você... Então, você sai do Patacho para Milagres, por exemplo, que é relativamente perto, você leva, às vezes, 20, 30 minutos, né, porque realmente não é um ambiente, é uma pista curta, né? Então tem que tomar um cuidado. Agora, a pista em si para ir para Milagres não é um problema. A gente pegou essa pista várias vezes, ela está boa, só que ela passa em vários canaviais, então não é uma estradona reta, né? Ela Então, a ponte a gente sabe que tem duas vertentes, né? Tem uma turma que quer defender porque vai gerar crescimento. Por outro lado, tem muita gente que fala assim, se você faz com que as pessoas cheguem lá em 45 minutos, quer dizer que você vai lá passar o dia e voltar e a pessoa não vai mais ter a necessidade de dormir. Então, você pode causar um problema para a indústria de locação, as pousadas. Então, eu sei que tem uma briga forte sobre isso aí. Eu, particularmente, não creio que... Eu acho que, assim, quando o produto é diferenciado, as pessoas vão para ficar lá, entendeu? Então, assim, se o acesso está mais fácil, eu acho que seria melhor. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas chegam num voo em Maceió tarde, tem uns voos que é de madrugada ou muito cedo, você vai pegar uma estrada de 1h45 com criança no carro, não é simples, entendeu? Então, eu acho que ou você tem que fazer um pouso em Maceió por segurança, ou se diminuir o espaço, pela questão de segurança é bom. Mas, de fato, existe essa preocupação. E agora, o pessoal vai fazer um bate-volta, ninguém precisa dormir em Milagres. Então, a ocupação de produtos menos diferenciados, de fato, é uma preocupação legítima deles. Mas vai acontecer de um jeito ou de outro. Mesma coisa dos empreendimentos. O cara que vendeu um estúdio com a garagem, não vai conseguir alugar o quanto ele alugou o ano passado, o ano retrasado, né? Porque ele não tem um atrativo. A ponte. Mas, de qualquer forma, eu acho que 1h30... o exemplo de Trancoso que eu estava dando. Você chega no aeroporto de Porto Seguro, pega um carro alugado, tem que dirigir, tem balsa. E está cheio. E estrada de terra. Então, eu acho que esse não é o problema. O problema é... Milagres vai mais para o lado de ser mais movimentado, igual Porto de Galinhas, para dar talvez um exemplo, ou ele vai mais para o lado do charme, igual Trancoso. Isso nós vamos descobrir junto. Na nossa visão, ou pelo tipo de produto que a gente tem, vai para o lado mais de Trancoso. Na visão de outros empresários, eventualmente, vai mais para o lado de Porto de Galinhas. A gente não tem como controlar. Mas o mercado é soberano, o mercado sempre vai dizer. Então, a única coisa é, produto sem diferencial, presta atenção, por quê? Vai ter revenda. Isso é bom, né? Por um lado, porque gera produto para vender. Por outro, é um produto que ele vem com esse entrave. Por que ele está vendendo? Porque ele não está alugando. Ou diminuiu a diária e a rentabilidade já não é a mesma. Alguma coisa vai pegar, né? Vai ser calçado, hoje não é, né? Mas da AL até a praia, nós estamos falando de 500 metros. O condomínio está na metade. Isso tudo vai ser paralelepípedo. Não, aqui é uma L. Isso. Exato. Tanto a lateral dele, como a gente falou, como a principal que vai até perto do mar. Mas dá acho que uns 200, 300 até ele e depois mais uns 200, 300 até o mar. É mais ou menos no meio do caminho. Quando você coloca no Google Maps, você coloca Cocum Milagres. Só lembra que o segundo tem 2 Os na segunda parte da palavra. Você vai ver, ele vai mostrar exatamente onde está o terreno. Você vai ver que está na metade. Ele é um pouco depois da prefeitura, vira à direita antes do ginásio. Para ser mais específico. Tá joia? Outra coisa que é muito importante, antes da gente encerrar, 2 na verdade, né? 3. Estou mudando de ideia. Não, vamos lá. Documentação. Tem muita gente que lança produtos sem documentação, tá? Nós não fazemos isso, não vou julgar os outros que fazem. Mas nós temos RI, alvará, licença prévia, licença de instalação, tudo em ordem, a documentação está à disposição para todos vocês. Então, um produto seguro para vocês venderem. Todas as vendas que a gente faz com Cresce e com nota fiscal.
Como eu falei, nosso comissionamento padrão é 6%, especificamente em respeito à quantidade de pessoas que teve à disposição, interesse de vir aqui hoje. A gente vai fazer esse programa de 90 dias com 7%, ao invés de 6%, com esse pessoal que esteve hoje, não quem fez a aplicação e não veio, porque senão não faz sentido. Então, um produto que tem a segurança, você vê, tem a Plano A, que tem escritório aqui na Gruta, está fazendo um monte de obra na cidade, é um pessoal que realmente é parceiro de verdade. Né? Tem um escritório bom por trás também na arquitetura, é um produto completo, tem ticket de todo preço, então é uma coisa assim, você tem um produto, como eu falei, né? Preço, praça, produto, promoção. Então a gente tem bons materiais, vocês podem usar também nas redes sociais, se tiver interesse, a gente pode mandar um link específico com material já pronto, editado, que às vezes pode ser útil. Nosso escritório é em Florianópolis e aqui a gente tem um representante em Milagres. Em Maceió a gente não tem um escritório fixo. Basicamente, a gente está com um patrimônio de afetação, todos os boletos para os clientes vêm do nosso banco, que é o BTG Pactual, então o cliente recebe o boleto direto, o contrato é assinado pelo DocuSign, né, ele pode revisar o contrato antes, a gente monta a minuta, então acho que é um produto assim, ele é muito flexível, né, tanto de fluxo como de... E estamos trabalhando aqui, como te falei, o pessoal da Lopes, algumas outras imobiliárias estão fazendo um trabalho legal, mas quando eu estava falando com o Sérgio Cabral, algum tempo atrás, a gente falou, mas por que a gente não apresenta? Porque eu mencionei para ele do sucesso que alguns autônomos estavam tendo no produto, e ele falou, vamos levar para uma apresentação. Ele já está em 60 agora, mais ou menos, 55, 60. Proposta manda normalmente direto para a gente aprova, manda para o pessoal do Jurema, eles já montam a minuta, manda em PDF, quando o teu cliente você der o ok, né? A gente costuma pagar a comissão em 7 dias, porque o cliente pode desistir, apesar da maioria das vezes não desistir, caso seja um caso muito específico, a gente até pode remunerar antes. Então, acho que esses são os pontos assim importantes da gente lembrar, né, dessa parte da documentação, porque de fato a gente sabe que deveria ser padrão, mas não é. Então é importante ressaltar que você tem um produto já aprovado no cartório com a matrícula individualizada. Mas às vezes o cliente não pergunta ou não sabe o que perguntar, entendeu? Então às vezes ele fala, mas dá para eu comprar agora? Não, você vai fazer um termo de reserva. Tudo bem. Pode ser que não aprove o produto? Pode ser que não, mas às vezes aprova. Então é só isso, quer dizer, ele já sabe que o produto existe, está aprovado, está vendendo, né? E ele tem condição. Eu sei, não sei, estou dizendo exatamente que às vezes o próprio cliente não sabe o que perguntar. Exato. E como eu falei no começo, não sei se você chegou a pegar o pedaço que eu falei, teve um corretor nosso que vendeu 2 apartamentos, um de 1.200.000, alguma coisa assim, e o outro de, acho que 600 ou 900 mil. Ele saiu com 150 mil reais de comissão, eu fiz uma diferença na vida dele muito maior do que, às vezes, outros corretores que estavam na imobiliária. Mas não porque eu quis necessariamente, mas porque ele pôde absorver a comissão para ele. Né? Eu não sei hoje se existe uma média de mercado, mas eu escuto falar que às vezes algumas imobiliárias ficam com 30%, 40%, 50%, 60% do valor, né? E às vezes para o corretor sobra menos, mas eu entendo que ele também deva ter um suporte da imobiliária na carreira dele, né? Escritório, né? Então ele tem algumas vantagens, mas teoricamente era isso, não era? Então o que eu quero dizer é, talvez esse sucesso que a gente veio fazendo com os autônomos que vem trabalhando com a gente, possa ser replicado com vocês e a gente vai fazer uma diferença também para vocês maior do que a gente faria. Então, e outra, se precisar que a gente entre numa reunião junto com o cliente, seja por vídeo, seja por WhatsApp, mandar um áudio com a informação, se ele quiser ir lá no terreno, tem alguém nosso lá que vai poder acompanhar, mostrar o terreno, explicar o projeto, o que é o que. É um terreno, não sei se eu mencionei, de 22 mil metros quadrados, é grande. Às vezes você não tem noção sem estar lá. Realmente é muito grande. E eu sei que muitos, às vezes, acabaram não indo a Milagres em algum momento, né? Porque às vezes não tem um produto, não tem uma mão assim específica, só que a gente vê que Milagres a procura está aumentando muito. Então, às vezes, só de você lançar para a tua rede, falar que você está com o produto, às vezes já surge algum interesse, às vezes surge alguma parceria, e às vezes com 7% dá até para fazer uma parceria, dividir a comissão com algum parceiro teu que não teve aqui, e dar um espaço maior de manobra para você. Eu vou colocar no grupo depois com o Nunes, a gente tem um canal específico lá,
é um canal que tem tudo. Aí você, por exemplo, às vezes o cliente quer um boleto, quer antecipar uma parcela, o corretor quer um material, quer uma tabela atualizada, quer saber o extrato financeiro dele, qualquer coisa tem esse canal financeiro que tem uma equipe, aí chegando a dúvida lá, eles encaminham internamente. A gente acabou não imprimindo, porque eu ia deixar onde? A maioria do cliente não está em Alagoas, né? Eu poderia até imprimir alguns e deixar aqui, mas o cliente às vezes não vem até aqui, né? Então, por conta disso, a gente acabou não imprimindo o book fisicamente, numa gráfica, mas a gente poderia fazer teoricamente. Só não fizemos porque a maioria do cliente normalmente não está aqui. Sim, não, mas isso dá para a gente fazer, isso aí não tem problema. A gente teve vários empresários, principalmente de Alagoas, que fizeram aquisição, donos de pousada, padaria, farmácia, várias pessoas que investem em outros setores que compraram. Isso que eu ia falar, a gente tem um link que tem já materiais prontos, editados, que aí você pode inserir o teu telefone ou na legenda ou no vídeo e você usa o material se você quiser. Nós vamos, até agora o que vai estar no grupo são 3 arquivos, que é a tabela, o book e o vídeo que a gente passou. Você estava aqui quando passou o vídeo ou não? Será que a gente pode passar rapidinho o vídeo de novo? Não, mas você consegue passar o vídeo de novo? A gente coloca lá. Deu para ouvir não? Tá bom. Mostrar o... vai estar lá. É rapidinho. Só mostrar o vídeo para quem não viu no começo. No casulo do cocum, o tempo é refúgio. Desliza, desacelera, com versos suaves de um poema que reverbera. Aprecia cada instante com serenidade. Redescobre a cada segundo a beleza da simplicidade. Aqui, o importante é estar completamente presente, viver o momento. E aqueles tempos de correria caem no esquecimento. O tempo se desenrola como um rio manso e nos convida a viver o descanso. Cada segundo deve ser contemplado para apreciar o agora sem se sentir pressionado. Aqui, um santuário em que nos permitimos transformar, é preciso aproveitar cada instante e sempre que puder, desconectar. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Valeu. Tem um coffee break aqui afora, fique à vontade. Muito obrigado de novo pela atenção, viu? Bom trabalho a todos. Qualquer dúvida agora a gente tira no grupo.